Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Emmanuel vem comentar na lição 89, Bem-aventuranças, esse versículo. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurado aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haver edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança, mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem nas demesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos do céu. Gente, esse texto de hoje, falando das bem-aventuranças, ele traz uma informação no segundo parágrafo. Ele fala o seguinte: ó, Jesus confere a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas. A gente ouviu, com todo respeito, há um tempo atrás, a teoria da prosperidade que algumas religiões estão pregando por aí. E essa teoria, ela vem falar, de certa maneira, usando até literalmente esses termos, dizendo que o desemprego, que a doença, que as aflições seriam coisas do demônio. Aí eu fiquei na hora refletindo, falei, mas espera aí, cara. Quando a gente pega aquele momento do Evangelho em que Jesus ele é avisado, é mostrado para ele pelo Pai, que ele tomaria via crucis, que ele receberia coroa de espinho, que ele seria humilhado, que ele ia apanhar, e que depois ia ser colocado entre ladrões, e ele mesmo naquele momento, vendo aquele cenário todo, ele tem um momento de virar para o Pai e falar, Pai, não tem como afastar esse cálice de mim não, mas logo em seguida ele recobrando a sua lucidez, ele fala, não, se é isso é essa a missão, pode deixar que eu vou cumprir com todo o amor, e partiu para cumprir com todo o amor. Aí, fico imaginando, né, se alguém vira para a gente e traz para a gente essa informação prévia, né, o que a gente ia fazer? Não, isso é coisa do demônio, e é coisa do demônio ou não é? Então a gente tem que começar a pensar no seguinte, né, que aqui na Terra, para você ser um trabalhador, você tem que entrar na consciência de que o sofrimento aqui é muito grande. Sofrem aqueles que estão nos mausoléus da vida, sofrem aqueles que estão na penúria, na miséria da vida. Todos estão sofrendo. Uns, a prova da riqueza é o excesso de todos os gêneros. Quantas pessoas a gente vê aí passar pela prova da riqueza e entregues a depressões terríveis, entregues a obsessões também muito complicadas, além de muitos recorrerem, infelizmente, até ao suicídio. Enquanto a gente vê muita gente também na miséria, que a maior falha de quem está vivendo nessa prova é as queixas contra a Previdência, reclamação contra Deus, blasfêmias o tempo todo. Deus não existe, Deus me abandonou. Então você, para aprender, para ser um trabalhador aqui, você tem que estar aprendendo a conviver tanto com uma como com outra, e para ser um trabalhador de maneira completa. É claro que aqui na Terra a gente acaba, né, a cada experiência que a gente tem, a gente acaba escolhendo um determinado ramo, e é bom que seja assim mesmo, se especialize nesse ramo. Mas as pessoas às vezes sentem, por exemplo, uma dificuldade muito grande de fazer um trabalho evangélico mesmo, de estudo, com aqueles que são mais abastados, aqueles que são mais ricos aqui na Terra. E realmente, ele está com a cabeça voltada para o lado material agora, porque a prova está oferecendo isso para ele.
E, normalmente, quem está vivendo essa questão, né? Tem uma frase do Marx, famosa, né? A religião é o ópio do povo, é a droga do povo. O ópio é uma droga fortíssima, que ainda até hoje, infelizmente, é utilizada na região asiática. E quando ele fala religião é o ópio do povo, é o quê? Ele está querendo dizer o seguinte: a religião é aquela pessoa que está apanhando a semana inteira e quando chega no final de semana vai lá tomar aquela droga para se anestesiar e está preparado para mais uma semana. Foi isso, de certa maneira, que o Karl Marx, o alemão pensador, né, quis dizer. E, na verdade, o que, que acontece? A gente tem que colocar na cabeça, gente, que esses sofrimentos, eles são todos salutares, eles estão todos preparam a gente para a vida, robustecem cada um de nós moralmente, para que a gente esteja preparado para os desafios. E a gente até percebe o seguinte, que os grandes missionários que vêm aqui para a Terra, eles experimentam no primeiro momento uma dose de sofrimento, que é a prova que eles estão dando para eles, para a espiritualidade, de que eles realmente estão preparados para os desafios que virão. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu estou olhando aqui através do espelho aqui da câmera, o Chico Xavier, passar as provas duríssimas que ele passou, essas provas de orfandade com 5 anos de idade, filhos separados, sofrer na mão da madrasta, depois ser reunido de novo. Se a gente vê a prova, por exemplo, que esse que está aqui, o Jesus Gonçalves, de viver inclusive na lepra, ter lepra, e mesmo com lepra, ter fundado o Centro Espírita, ter fundado grupo de música, grupo de teatro, fazer um trabalho maravilhoso, são espíritos que deram a prova de que no meio do sofrimento eles conseguem encontrar força para ainda estar fazendo a diferença para as outras pessoas. E a gente quer o quê? A gente quer trabalhar para o Cristo, a gente quer as bem-aventuranças, mas a gente quer o quê? A gente quer que as coisas aconteçam dentro de uma sala com ar-condicionado, porque hoje o sonho da maioria das pessoas é esse, né? Você ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco para você poder desfrutar ao máximo, poder viajar, poder aproveitar dos bens materiais. É para isso que a vida foi feita. A gente sabe que a gente precisa de momentos de lazer, sim. Mas uma vez Chico Xavier falou assim, quer ver o segredo dessa vida? Trabalhe, vírgula, trabalhe, vírgula, trabalhe. Lembrando que cada vírgula significa o repouso para recomposição das forças. Mas aqui na Terra, aquele que não busca o trabalho de alguma maneira, o que acontece? Ele vai entrar nesse roda-moinho dos transtornos psicológicos, dessas doenças modernas, tudo que está acontecendo com a gente. Vai acontecer isso. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar para a gente entender essas bem-aventuranças aqui. Né? Vamos entender o que o bem-aventurado sereis é quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, rejeitarem. O que acontece? Quando você começa a fazer um trabalho que você sente que está no caminho certo, e logo em seguida, aliás, uma das provas aqui da Terra, logo em seguida, uma das provas que você tem de que está certo, é quando você começa a receber críticas, ou então vem algumas pessoas fazendo alguns comentários a seu respeito de atitudes infelizes suas do passado, né? Vem falar, ele está querendo fazer um trabalho agora de divulgação, logo ele que fez isso, que fez aquilo, né? Que antes era brigão, antes era viciado em alguma coisa, era namorador, enfim, quer trazer algumas informações que a intenção é falar, desce desse pedestal e não começa, isso na verdade não começa nunca. E na verdade a gente tem que começar a pensar assim, eu tenho que começar, tem que dar o primeiro passo. Todos esses que estão lá na frente, eles olham para a gente aqui na retaguarda e falam, se não der o primeiro passo, se não gostar do primeiro passo e insistir nele, não vai sair da inércia, a gente tem que começar a fazer o trabalho. E quando começar a fazer o trabalho, vai vir, vos separarem, vos aborrecerem, vos injuriarem, que eu estou falando da injúria, né, de começar a fazer esses comentários e vos rejeitarem. Então, sacrifícios e sofrimentos, eles acabam tendo a conta de bênçãos educativas e redentoras. Porque a gente aprende a calar a boca, a entender a dor do próximo, a entender que aquele que não está preparado ainda para qualquer serviço dessa natureza, ele vai criticar, ele vai estranhar e ele vai, às vezes, até ser ofensivo mesmo. A gente percebe, por exemplo, nesse canal que eu estou utilizando aqui do YouTube, eu coloco um vídeo como esse e tem poucas visualizações. Eu boto um vídeo musical e tem muito mais, mas muito mais do que porque as pessoas estão mais interessadas no momento de lazer, não estão interessadas em refletir nas verdades do Evangelho e trazer para si mesmo. Mas a gente vai fazendo o trabalho assim mesmo e quando começa, luz se acende, luz se leva adiante. Pode vir as críticas, as injúrias e os obstáculos. Sigamos em frente com Jesus, para frente, para o alto sempre. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.